Amém. Deus os abençoe, paz do Senhor a todo mundo que está aqui, pessoal da galeria, o pessoal que está em casa, Deus quer te abençoar. Cristo e anticristo, qual é a diferença? A diferença é que Jesus é verdade, ele conduz para a santidade, e a santidade do Senhor conduz a amar o próximo. Nós usamos muito o verbo amar nas nossas culturas aí ocidentais, ocidentalizadas, para referir-se a amor romântico, não é isso que nós estamos falando. Jesus é verdade, ele conduz a santidade e amor ao próximo. Amor ao próximo na Bíblia é ilustrado pela parábola do bom samaritano. É aquela atitude de respeito e de cuidado para com o próximo, isso que é amar. Nós queremos respeitá-lo, nós queremos cuidar, nós queremos ajudar, melhorar, não prejudicar. Isso que é amar nas Escrituras não é amor romântico, isso é outra coisa, não é o assunto da Bíblia, não é isso que nós estamos dizendo. Cristo é a verdade, conduz a santidade e amor ao próximo. O anticristo é o contrário disso. O anticristo é mentira, ele conduz a várias formas de imoralidades. Não estamos falando só de imoralidade sexual, tem imoralidade quanto à verdade, quanto à justiça, quanto à integridade, tem vários tipos de imoralidade. A injustiça, a corrupção são imoralidades. Anticristo é mentira, conduz a imoralidades e, por consequência, não ama o próximo, é ódio. Lembra que amor é respeito e cuidado, o ódio é o contrário disso nas Escrituras. O apóstolo João escreveu na 1 de João 2,18, filhinhos, esta é a última hora. Nas Escrituras, do momento que Jesus nasceu e subiu aos céus, até a segunda vinda de Cristo, é a última hora. Nós estamos há 2000 anos na última hora. Ô pastor, mas essa última hora parece que demora muito. Bom, 2000 anos perto de 20 mil anos, é bem menos. Perto de 200 mil anos é bem menos. Perto de 2 milhões de anos é bem menos. E perto da eternidade não é nada. Nós estamos na última hora. E os sinais da volta de Jesus, que é outro assunto, são muito contundentes. Filhinhos, esta é a última hora, pode seguir aqui na tela. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. O apóstolo João falou da vinda do anticristo. Aqui e ali nas teologias, discussões teológicas, será que o anticristo é uma pessoa? Será que ele é um sistema? Na Bíblia ele é uma pessoa. Quando Daniel fala dele, ele é uma pessoa. Quando Jesus fala dele, ele é uma pessoa. Quando o apóstolo Paulo fala dele, diz que ele é o homem da iniquidade, ele é uma pessoa. Quando João fala dele, ele diz assim, como vocês ouviram que o anticristo vem, ele é uma pessoa. Também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. No livro de Apocalipse, ele também é uma pessoa, acompanhado por um falso profeta, que farão juntos sinais à semelhança de Elias, e segundo o Senhor Jesus, enganará a toda a humanidade, segundo a Bíblia, enganará e terá domínio. A diferença, e só não enganará os escolhidos segundo o ensino do Senhor Jesus. O anticristo ainda virá, mas João disse, mas já tem muitos anticristos. Caracteriza da mesma forma, mentira leva a imoralidades, que leva a ódio, da mesma forma. Naqueles dias estava surgindo manifestações anticristo, e ao longo da história tem muitas manifestações anticristo. Hoje na terra tem muitas manifestações anticristo, porque é uma live, eu não posso citar nomes tão claramente, mas eu direi que há filosofias bem anticristo, há sistemas de governos totalitários bem anticristo, e costumam perseguir a igreja, tem ideologias bem anticristo, e tem religiões bem anticristo. Todos esses sistemas anticristo, eles são mentirosos, levam à imoralidade, também à violência, matam pessoas e levam ao ódio.
Vou fazer uma pergunta. Nesse momento, não olhe para a pessoa ao lado. Quem é o mentiroso? Não olha para a pessoa ao lado, ele vai pensar que você está sugerindo. Quem é o mentiroso? Verso 22, 1 de João 2:22. Olha para frente, não olha para o lado. Porque senão o vizinho fala, mentiroso é você. 1 João 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Verso 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. O mentiroso é aquele que diz que Jesus não é o Cristo. Muito atenção agora, porque a nossa compreensão da Bíblia costuma ser meio rasinha, e o nosso uso das palavras são rasos e a gente boia. Quando nós falamos Messias, nós queremos dizer ao ungido do Senhor. Mas o ungido do Senhor, Elias também era, Moisés também era. Quando nós falamos que Jesus é o Cristo, nas Escrituras, é muito mais do que um mero homem ungido. Quando Isaías fala de Jesus, fala que ele vai nascer, ele diz assim, um menino nos nasceu, é uma profecia. O governo está sobre os seus ombros. No contexto ali bem claro, ele é o herdeiro do trono de Davi. Ele é o rei eterno de um reino eterno e nascerá, se tornará homem. Mas em seguida Isaías diz assim, e o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o Messias que vai nascer nas Escrituras, ele é verdadeiramente Deus. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é o El Shaddai, ele é também Yahvé, ele também é o Eterno, ele também é o Sou, pois esses nomes de Deus nas profecias no hebraico são aplicados ao Senhor Jesus. Quando nós falamos ele é o Cristo, é mais do que um ungido, nós estamos falando que ele é verdadeiramente Deus. Agora, quando nós falamos um menino nos nasceu, da tribo de Judá, da família de Davi, nós estamos dizendo ele é verdadeiramente homem. Ele é Deus, homem, homem, Deus, desde que se tornou homem para todo sempre. Ele é o verdadeiramente Deus que limitou-se no tempo e no espaço, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, limitou-se num corpo humano quanto a certas manifestações de atributos divinos e se tornou verdadeiramente homem para ser o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, nas palavras de Isaías, transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas somos sarados. Ele é verdadeiramente Deus, que se tornou verdadeiramente homem, para morrer imaculado naquela cruz em nosso lugar, para ser o Redentor e o Salvador do mundo. Isso é a verdade. Jesus é Deus, Jesus é homem, e que o homem se tornou homem para morrer pelos nossos pecados, agora exaltado na Trindade, não tem as limitações de um corpo humano. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Essa é uma longa história, mas essa é a verdade. Ele é Deus, ele é homem, 100% Deus, 100% homem, morreu pelos nossos pecados, está exaltado, não está limitado no tempo e no espaço. Ele é o Senhor, ele é o Salvador. Quem conhece esse Jesus será conduzido à santidade. Quem conhece esse Jesus será conduzido a amar o próximo. Nós estamos falando de atitude de respeito e de cuidado. Nós estamos falando em não prejudicar o próximo. Nós não estamos falando de amor romântico. Quem conhece o Senhor Jesus, que está vivo, é conduzido à santidade, é conduzido ao amor. Agora, quem nega que ele é o Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, cairá nas imoralidades e ao ódio ao próximo. Ali no final do 1º século, João podia dizer, apareceu muitos anticristos agora.
Entre o ano 85 e 95, eles estavam aparecendo, e eles fizeram um grande estrago durante o segundo século, segundo Irineu, porque eu li os 5 livros de Irineu, estou bem informado sobre esse assunto, eu li muitos anos atrás. E eles, chamados gnósticos, porque diziam ter gnoses, nós temos conhecimento de Deus. E eles, com esse negócio que eles tinham conhecimento especial, eles conseguiam enganar umas pessoas e levar para umas reuniões secretas, onde havia orgias sexuais. E ali, dizendo que eles tinham conhecimento, eles inventaram uma divindade de Jesus que não está na Bíblia, baseado mais ou menos em mitologia grega. Deuses e deusas se relacionavam entre si, nascia deusinhos e deusinhas, e Jesus era um Deus no meio de centenas e centenas de deuses. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele é o Eu Sou. O nome dele é Eu Sou. Jesus significa Eu Sou. O Eu Sou salva. Gabriel disse para Maria, o nome dele é Eu Sou. E José estava, essa mulher já está assim meio barriguda, né? Acho que eu vou pular fora. Um anjo apareceu para José e falou, pode receber Maria como sua esposa. Nela está a encarnação do eterno Filho de Deus, do Eu Sou. O nome dele é Jesus. Yahvé salva, este é o nome dele. Ele é Deus porque Ele é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade. Ele não é um Deus no meio de milhares e milhares de deuses. Os gnósticos diziam que tinham conhecimento, mas dessa forma, ensinando errado, mentiam, dizendo que Ele era Deus, mas de um jeito não bíblico. Isso é mentira. Tudo que o anticristo está envolvido, expressões anticristo, até que o anticristo venha, ele atacará a pessoa e a obra de Jesus e será uma mentira. Ele atacará com sinais e enganará muitas pessoas, mas será uma mentira. E os gnósticos diziam, no espírito nunca tem pecado, então eu não peco. João falou, para com isso. Se dissermos que não temos pecado, já estamos mentindo. Se levantar a mão, assim, eu não tenho pecado, já acabou de pecar. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E os gnósticos diziam, no espírito eu não tenho pecado. A Bíblia diz que nós somos pecadores, corpo, alma e espírito. E a palavra do Senhor diz que Jesus nos redime, corpo, alma e espírito. A palavra do Senhor diz que os nossos corpos mortais ressuscitarão. E a palavra do Senhor diz que é para ser santo, no corpo, na alma e no espírito. O homem não pode se entregar às prostitutas, 1 Coríntios 6, e ninguém pode estar aí envolvido nas imoralidades, seja ela qual for, seja na questão da justiça, seja na questão da amabilidade, seja na questão sexual. O homem não pode se entregar a imoralidades. É bem claro, nós temos que ser santo, corpo, alma e espírito. Agora, os gnósticos que negavam a divindade de Jesus, e falando que o corpo era matéria sempre má e podia ir para as orgias, ficaram com um problema, como explicar Jesus se Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus que tira o pecado do mundo? Aí eles negaram a humanidade de Jesus, que era outra mentira. Olha, parecia que Ele estava lá, mas Ele não estava lá. Parecia que Ele estava comendo, mas não estava. Parecia que Ele estava na cruz, mas não estava. Era uma miragem imperfeita. E a outra maneira de explicar era esse Jesus, que é um Deus no meio de muitos deuses, que não é o jeito que a Bíblia fala de Jesus, tomou posse de um homem de Nazaré, e o homem de Nazaré que era o Messias, mas Jesus mesmo nunca se tornou matéria, nunca se tornou homem, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele se tornaria homem da tribo de Judá, da família de Davi, para herdar o trono de Davi para todo sempre. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, se tornou homem para morrer pelos nossos pecados. Agora, quando os gnósticos, que diziam que tinham conhecimento, mentiam, e assim todos os sistemas anticristos na terra estão mentindo quanto à pessoa e obra de Jesus. E essas mentiras quanto à pessoa e obra de Jesus levam a imoralidades e ódio ao próximo. Não tem um sistema anticristo no mundo que, por mais santo que pareça,
por mais moral que seja, por mais que fala não pode adulterar, não pode prostituir, não pode roubar, estão envolvidos na mentira quanto à pessoa e obra de Jesus, e por causa disso acabou desenvolvendo governos totalitários em boa parte do mundo e mata pessoas que se levantam contra aquele ditador, aquele rei, e mata crente, e persegue e mata crente nesses lugares onde dizem Jesus é só um profeta. Ele não morreu na cruz, ele não ressuscitou. No lugar do mundo que faz essas declarações mentirosas sobre Jesus, mata crente. E mata muitas outras pessoas, e elas vivem subjugadas nesses lugares do mundo nos quais nós não podemos falar os nomes. Outras expressões anticristo, ideologias que vão entrando na cabeça dos universitários por aí afora, que também ataca a pessoa e obra de Jesus, os leva às imoralidades, os leva a vícios também. Jesus é a verdade, ele vai levar a santidade, ele vai levar amor ao próximo. Anticristo nega Jesus, leva a imoralidades, quer seja quanto à justiça, quanto à verdade, quer seja imoralidade sexual, seja lá qual for, e que não tem nada a ver com amar o próximo. As expressões anticristo na terra estão destruindo pessoas há muito tempo. Segundo Irineu, os gnósticos destruíram famílias, casamentos, separaram pais dos filhos. Foi um estrago, porque eles negaram a pessoa e a obra de Jesus. Ele é Deus, mas não é como a Bíblia diz. Ele nunca foi homem, ou era só uma miragem. Isso acabava tudo em reuniões de orgias sexuais, com famílias destruídas, filhos separados dos pais, completamente destruído. Aonde tiver anticristo vai ter mentira, vai ter imoralidades e vai ter ódio ao próximo, vai ter injustiça, vai ter violência, vai ter perseguição e vai ter morte. Aonde tiver Jesus na vida da pessoa, vai ter prazer em Deus, na Bíblia, na santidade, na fazer a vontade de Deus, e vai ter respeito ao próximo. E quando puder, também cuidado ao próximo. Isso vai gerar de maneira automática dentro da pessoa. Existe uma transformação quando Jesus entra na nossa vida. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós não somos. Se falarmos que não temos pecado, já estamos pecando. Mas a nossa vida, a vida do crente, ela se caracteriza por obediência. Nós não somos perfeitos, porque tem hora que a gente não ama aquela pessoa que nos irritou, não é? Tem hora que a gente não está querendo perdoar, tem hora que a gente está querendo vingar, mas em termos gerais a nossa vida se caracteriza por obediência, e não por aquela destruição moral dos gnósticos e outras destruições morais que tem por aí. Porque quando Jesus entra na nossa vida, existe um novo nascimento, e nascimento espiritual. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo, o nosso coração agora é inclinado para Deus, a gente ama o Senhor, a gente ama a palavra, a gente ama louvar o Senhor aqui mesmo agora no louvor, como vocês louvaram bonito, sai do coração aquele louvor, tem prazer em Deus, tem prazer em adoração, tem prazer em santidade, não tem alegria em destruição, não tem alegria naquilo que não é segundo a palavra, fica triste, não gosta, está mudado, está renovado, está transformado. Jesus entrou na vida dele, Jesus entrou, não é perfeito, mas caracteriza-se por obediência, sabe que Jesus é Salvador, sabe que Ele é Redentor, Ele é advogado, Ele nos declara justo diante de Deus na Trindade, pois morreu pelos nossos pecados. Esse é o primeiro verso desse capítulo, 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas. Essas coisas estão no capítulo 1, que eu não vou ler agora.
No capítulo 1, que foi meu último sermão, João estava falando, olha, é verdade, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, nós tocamos, ele se tornou homem, sim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, sim, e quem o conhece anda na luz, e quem diz que o conhece anda nas trevas, não o conhece, porque quem o conhece, ele muda, ele toca, ele transforma, tem prazer em Deus, tem prazer na santidade, tem prazer em amar a Deus e amar o próximo, tem prazer. Esse prazer não é imposto, ele brota, porque o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Meus filhinhos, escrevo essas coisas contra os gnósticos, para que vocês não pequem, não vivam na promiscuidade deles. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Propiciação é aquela palavra que só existe na Bíblia, que ninguém usa no dia a dia. Ninguém fala assim, você está propiciado. Eu não, você que está, eu sim. Não. Ninguém fala isso no dia a dia. Propiciação é aplacar a ira. A ira de Deus contra o pecado da humanidade foi aplacada quando o Cordeiro de Deus imaculado morreu naquela cruz por nós. Não importa quão horrorosos são ou foram os nossos pecados, se nós recebermos Jesus como Senhor e Salvador, a ira de Deus está aplacada. Ele perdoa os nossos pecados e nos recebe como filhos. Não só recebe, muda, transforma. Temos agora vontade na santidade e temos vontade no amor ao próximo. Quando nós falamos santidade, santidade é igual mandamentos de Deus. Agora nós temos vontade e prazer nos mandamentos de Deus. Santidade é igual mandamentos de Deus. Nós queremos cumprir os mandamentos de Deus. Quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, estamos amando a Deus. Jesus disse, se me amarem, guardarão os meus mandamentos. Quando nós guardamos os mandamentos e queremos guardá-los, porque fomos tocados, mudados e transformados por Jesus, nós queremos guardá-los. É diferente, o pastor está mandando guardar. A minha mãe falou que é para eu guardar. Nós não estamos falando disso. Quem conhece o Senhor Jesus quer guardar os mandamentos. Quem conhece o Senhor Jesus quer ser santo e andar nos seus caminhos, quer ser santo. Mandamentos de Deus é igual santidade, é igual amar a Deus, é igual amar a si mesmo, é igual amar o próximo. Se nós entendêssemos isso, nós íamos orar a Deus, abençoa, eu quero guardar os teus mandamentos. É a mesma coisa que amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. O Senhor disse, não darás falso testemunho. Experimenta dar falso testemunho para você ver como é bom. Você vai ser considerado um mentiroso. Logo você perderá a credibilidade na família, na sociedade. Dependendo do falso testemunho e da mentira feita, você também será um criminoso. Da próxima vez que você cometer outro crime, você não é mais réu primário, cadeia direto. Quem sai ganhando e não dar bom falso testemunho é a própria pessoa. Ele não é o mentiroso que poderá ser preso. E ele não está magoando o próximo, ele está cuidando e ele está respeitando. Quando os gnósticos diziam, nós temos conhecimento, pode sair do seu casamento e vai fazer promiscuidade lá e destruir famílias e casamentos, eles destruíram o próximo, eles destruíram famílias, filhos magoados com os pais que traíram as mães e vice-versa, filhos que não conversaram mais com os pais,
Quem não adultera, protege a si mesmo e o próximo de dores. Quem não se prostitui, protege a si mesmo e o próximo de dores. Quem não mente, protege a si mesmo e o próximo de dores. Quem cumpre a palavra, protege a si mesmo e o próximo de dores. Quem conhece Jesus, tem prazer na santidade de Deus. Quem conhece Jesus, tem prazer nos mandamentos, e os mandamentos nos poupam de dores, tanto nós como o próximo. Por isso que a palavra do Senhor diz que quem cumpre os mandamentos, cumpre toda a lei. Quem amar a Deus e amar o próximo, cumpriu toda a lei. Quem conhece a verdade, que é Jesus, verdadeiramente Deus, que limitou-se no tempo e no espaço, tornou-se verdadeiramente homem, para ser o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem conhece Jesus vai ser conduzido à santidade, à obediência dos mandamentos, e amará por consequência o próximo. Não ferirá o próximo, não enganará o próximo, não trairá o próximo, não será injusto para com o próximo, não mentirá para o próximo, e terá compaixão de Deus para quem sabe ser o bom samaritano. Mas isso flui, isso é automático, isso não é minha mãe mandou, o pastor falou, não é isso, flui. O bom samaritano socorreu porque socorreu, ninguém mandou ele socorrer. Quem conhece Jesus será conduzido à santidade e amor ao próximo. Quem nega Jesus, quem nega que ele é o Cristo, e o Cristo nas profecias, é a mesma coisa que dizer que ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e por ser quem é, recebeu poder e unção do Espírito Santo ali no seu batismo para exercer o ministério messiânico. Quem conhece Jesus, todo mundo vai ver. Jesus disse: pelos frutos o conhecereis. Se tivermos que convencer alguém que alguém é crente, está estranho. Nós não precisamos convencer ninguém. Crente, você vê que é crente, fala como crente, gosta das coisas de crente, não tem prazer no pecado, não tem prazer nos vícios, não tem prazer nas coisas sujas, se entristece, às vezes está crescendo, não é? Quando se vê, quando percebe, está lá no meio da roda dos escarnecedores, mas entristece lá no coração. Isso aqui não é para mim, esse lugar não é para mim, esse ambiente não é para mim, esse hábito não é para mim, essas palavras não são para mim, porque teve uma mudança interior. João, então, ele caprichou. Ele usou 42 vezes o verbo saber e conhecer. Vocês estão falando que vocês conhecem, que vocês têm gnoses? A gente sabe que conhece quando a vida está transformada. A gente sabe que conhece quando conhece as Escrituras. Falar que conhece, andar nas trevas que vocês andam, destruindo famílias, e nessa promiscuidade todas, vocês não o conhecem. O mentiroso é, agora você pode olhar para a pessoa do lado, você pode olhar e falar: o mentiroso é o anticristo. Você pode falar: o mentiroso é o anticristo. Você pode até falar: não olhei antes porque você achou que eu ia pensar que eu estava dizendo que era você, mas não é não, o mentiroso é o anticristo. 1 João 2,3. Nisto, 1 João 2,3. Pode olhar aqui na tela. E nisto sabemos que o temos conhecido. Ele citou 42 vezes o verbo conhecer e o verbo saber juntos. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mentiroso é quem nega a pessoa e obra de Jesus.
Mentiroso é quem diz que ele não é verdadeiramente Deus, que limitou-se no tempo, no espaço, tornou-se verdadeiramente homem, o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é mentiroso. Mentiroso é aquele que fala: eu estou falando de Deus, eu estou ensinando de Deus, com a boca suja e na vida de pecado e de coisas erradas. Esse aí é o mentiroso. Quem anda nas trevas e diz estar na luz é mentiroso. Quem fala que conhece a Deus e anda nas trevas é mentiroso. Quem ama o Senhor tem prazer nos mandamentos do Senhor e na vontade do Senhor. Mas eu posso ter uma fraqueza. Sim, pode. Fica muito triste quando peca e quer ser liberto e procura ajuda. Mas quando não tem tristeza no pecado, convive numa boa, de fato não conhece o Senhor. O mentiroso é aquele que nega a pessoa e a obra de Jesus. O mentiroso é aquele que anda nas trevas e diz estar na luz. O mentiroso é aquele que diz que tem gnoses e está destruindo famílias. Esse aí é o mentiroso. Bom, mas como a santidade de Deus está ligada aos mandamentos, e os mandamentos você os cumpre se você amar a Deus e amar o próximo, então João entrou no assunto. 1 João 2,7. 1 João 2,7. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, porque não tem nada de novo. Você vai ler a lei de Moisés, é para amar a Deus e amar o próximo. Aí o próximo verso. Por outro lado, o que lhes escrevo é o novo mandamento. O que João está querendo dizer é o seguinte: sabe o que mudou? É que o modelo é Jesus. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o novo mandamento. O modelo é Jesus. Nós devemos amar o Pai como Jesus ama o Pai e vice-versa. O modelo é Jesus. E a gente consegue dizer para o Pai: Pai, ei, esse modelo aí está perfeito demais, dá uma olhada aqui para mim. Eu não consigo, mas eu quero. Eu não consigo, mas eu não vejo a hora da 7ª trombeta tocar, porque eu serei mudado num piscar de olhos, e aí eu serei como Jesus. Eu não sou como Ele, eu não amo como Ele, mas eu quero. Eu tenho prazer em ser como Jesus, ainda que eu não seja como Jesus. Eu não tenho prazer em pecado, eu tenho prazer em Deus e na vontade de Deus. A novidade é que o modelo é Jesus. Jesus disse: devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Mas eu preciso dizer mais. Jesus não amou só crente, Jesus amou incrédulo. Porque Jesus é Jesus, verdadeiramente Deus, que limitou-se no tempo e no espaço para ser verdadeiramente um homem santo. Ele na cruz dizia: Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Se fosse eu naquela cruz, o sacrifício não ia servir para nada, porque eu já ia chegar pecador e ia sair mais pecador ainda. Senhor, mata mesmo esses homens ruins que botaram os pregos aqui em mim. Senhor, que antes do fim da tarde eu esteja morto, mas eles também, Senhor. O modelo é Jesus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pela graça de Deus, isso é possível. O que João estava querendo dizer, ele não estava dizendo nós somos perfeitos. Ele deixou bem claro: nós somos pecadores, precisamos continuar confessando os nossos pecados, nós temos um advogado, porém a nossa vida se caracteriza por obediência e não por aquela promiscuidade deles. Por isso João podia dizer no verso 2,9, 1 João 2,9, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Ele nem está falando desse sentimento. Qual que é a dificuldade de ler esses textos aqui? A gente está com tanto amor romântico na cabeça, a gente está com tanto amor romântico na cabeça, que a gente pensa que é um sentimentozinho, que você pode amar o seu irmão mesmo quando ele te irrita. Você está irritado, mas você o ama. Amar significa que você tem respeito e cuidado, apesar dele ser aquele chatão. E como ele é chato, não é? Mas você o ama. Amar não significa que você e eu não ficaremos irritados.
ou que tem pessoas com certos hábitos que nos irritam. Às vezes hábitos na área de higiene, o que for, a pessoa nos irrita, a gente fica irritado. Mas isso não é a mesma coisa de odiar. E também não ficar irritado não é a mesma coisa que amar. Amar nas Escrituras e atitude de respeito e cuidado. Por mais chato e irritante, eu quero o melhor para o meu irmão, eu desejo o melhor para o meu irmão, eu abençoo o meu irmão. Senhor, opera na vida deste irmão. Ele está precisando conhecer o Senhor e mudar os seus hábitos ruins. Eu quero que ele seja abençoado, eu quero que ele seja melhorado, eu quero que ele seja transformado. Senhor, ele irrita muito, mas eu amo, Senhor, muda este irmão. Então amar não é nunca ficar impaciente com alguém. Amar é que nem o bom samaritano, separa, cuida e ajuda. Agora, você já parou e cuidou de alguém que depois foi ingrato? Não precisa nem levantar a mão. E não olha para a pessoa ao lado, porque essa hora não é hora de olhar. Ele vai pensar que... Você já ajudou pessoas que foram ingratos? E às vezes os pais, ajudam os filhos, e num dado momento os filhos, você não fez nada por mim. Não, vou fazer os cálculos aqui, desde o dia que você nasceu, para você saber que eu não fiz nada. Só a gasolina de ir para o hospital, vou começar com a gasolina do hospital. Já que eu não fiz nada por você, vamos ver quantos antibióticos você tomou naqueles anos que você não lembra que você teve infecção. Que criança pega um monte de infecção, você não fez nada, não, vamos começar a calcular então. Então de repente a gente ouve umas declarações ingratas, não é? O bom samaritano cuidou, mas não quer dizer que o cuidado foi grato. Agora, amar significa que independente de qualquer coisa, nós vamos fazer o bem, nós vamos perdoar, nós vamos querer fazer para o outro que quem sabe nós gostaríamos que ele fizesse para nós, ainda que ele nunca vai fazer de tão ruim que ele é, mas nós vamos tentar fazer para ele o que nós gostaríamos que ele fizesse para nós. Isto é amar, isso é amar. Então João podia dizer: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, faz tudo para prejudicar, faz tudo para não ajudar, faz tudo que não tem nada a ver com respeito, que não tem nada a ver com perdão, está nas trevas até agora. Verso 11: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que João estava dizendo é: não diga que vocês têm conhecimento de Deus, destruindo famílias e pessoas como vocês estão destruindo, porque isso não é amar o próximo, isso não é amar a Deus. O mentiroso é quem nega a pessoa e obra de Jesus. Porque eu não estou numa sala de aula, eu estou na live com inteligência artificial, logo mais vai se converter, de tanto que eu já preguei para essa inteligência artificial. A gente não pode dar nomes, mas essas ideologias e governos e religiões que negam a pessoa e a obra de Jesus têm causado muita destruição, às vezes no meio de uma aparência de moralidade. O que eu quero dizer para você é que Jesus sempre vai conduzir a santidade e amor ao próximo. O mentiroso dos sistemas e do anticristo que virá, negará a pessoa e obra de Jesus, fará muitas injustiças na terra, matará muitas pessoas. Isso não tem nada a ver com amor e respeito ao próximo. Um jeito um pouco mais recente, se você olhar para essa guerra da Ucrânia, não é? Você, mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Consegue mandar bomba em cima de maternidades, você consegue destruir escola e maternidades, não tem mais nada para você ser ruim, porque você já é 100% ruim, não é? Você não tem como piorar o pior que você é. Isso nós estamos vendo aqui no mundo. Vamos orar para nós andarmos na luz como Ele está na luz, reconsagrando nossa vida para Jesus, andando nos caminhos do Senhor. Sabe a coisa maravilhosa do que acabamos de ler e ver e rever nas Escrituras? Que tem um fluir de Deus, tem um fluir de Deus. A gente ama porque tem um fluir de Deus, a gente tem um fluir de Deus para querer ser santo. Quando a gente está lá, entrou numa fria,
a gente percebe que a gente não tem alegria e a gente quer voltar para o Senhor, e o Senhor está sempre disposto a perdoar os pecados. Ele é o nosso advogado. Eu escrevi para não pecar, mas se pecar você tem advogado. Tem que ter uma cara de pau. Senhor Jesus, pequei de novo. Senhor Jesus, misericórdia. Mas Ele está disposto a perdoar. Ele morreu por nós. Então nós vamos orar agora, não é nem envergonhados, Ele é o nosso advogado que nos ama, que nos perdoa, que quer nos ajudar. Nós vamos orar assim para falar para Deus: flui, flui, Senhor. O pessoal do louvor já pode vir, flui, já vai cantando aí, pessoal, vai cantar que vai fluir, flui, flui vontade de ser obediente, vontade de amar, flui. Através, quem conhece o Senhor tem prazer na santidade do Senhor e no amor ao próximo. E é isso que nós vamos orar, para fluir em nós. Amém? Vamos orar junto. Agora já vi que vocês perderam o medo do Covid, está quase todo mundo sem máscara, então agora não tem mais desculpa. Porque quando eu falava para orar, eu ficava meio sem graça, porque quando eu ponho a máscara, já percebeu que o meu nariz é meio entupido, né? Vou morrer com esse nariz entupido. Eu nasci assim, vou morrer assim. E você põe a máscara, meu Deus, quase eu terminava de morrer. Então eu não conseguia orar com máscara, entendeu? Aí eu ficava constrangido de pedir para você orar, mas agora eu já vi que os desmascarados aí não tem desculpa. Você pode agora falar aleluia, você pode falar glória a Deus. Eu tenho conhecimento, o Espírito Santo revelou Jesus. Você pode falar aleluia, glória a Deus. Quem o conhece tem prazer nele, na palavra e nos mandamentos, na santidade e no amor ao próximo. Quem o conhece sabe quando o coração está meio triste. Não perdoei, Senhor, preciso perdoar. Não ajudei, preciso ajudar. Foi ingrato, Senhor, não tem problema. Eu ajudaria de novo. É diferente, flui em nós. Vamos orar, o crente desmascarado, vamos orar? Os mascarados podem orar mais baixinho, vão ficar em pé. Os desmascarados agora vai falar aleluia, glória a Deus. Agora acabou, né? Acabou a desculpa, né, irmão? Mas vamos orar primeiro, aí a gente termina com louvor. Feche os seus olhos, faz a sua oração. Vai orando, ora diante do Senhor. Pai amado, obrigado pela verdade da Tua palavra. Obrigado pelos 30 anos de João na Ásia Menor. Obrigado pelo seu evangelho tão profundo. Obrigado pela primeira epístola de João e da segunda de João, especialmente. Obrigado também pela terceira epístola de João. Obrigado, Senhor, porque Ele deu testemunho da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado porque conhecemos o Senhor pela Bíblia e por experiências pessoais. Verdadeiramente Deus humilhou-se no tempo e no espaço, tornou-se verdadeiramente homem para ser o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é mais do que isso, Ele batiza com o Espírito Santo. É mais do que isso, flui em nós vontade de santidade, vontade de obediência, vontade de amar o próximo, vontade de perdoar, vontade de andar nos caminhos do Senhor. E obrigado pela tristeza segundo o Espírito Santo de Deus, porque quando nós pecamos, nós nos entristecemos. Pai amado, agora tira de nós aquela vergonha de chegar na frente do nosso advogado, na frente do nosso Senhor, na frente do nosso Salvador e falar: Senhor Jesus, perdoa o meu pecado, me liberta, eu quero andar nos teus caminhos. Quem conhece o Senhor, guarda os seus mandamentos. Não guarda perfeitamente, mas a vida se caracteriza por obediência. Mas se pecarmos, temos um advogado. Agora fala com o seu advogado. Não vai custar nada. Advogado custa um dinheirão, mas o advogado Jesus não vai custar nada. Fala com Jesus. Fala: Senhor, perdoa o meu pecado. Batiza-me com o Espírito Santo. Senhor, me muda, me transforma. Eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero ter fé. Senhor, dê ordem aos teus anjos para acampar ao meu redor. Senhor,
desbarata todas as armadilhas e todas as ciladas contra mim, na família, no trabalho, na escola, nos relacionamentos que eu me enrosquei. Senhor, me livra daquilo que não é segundo a tua vontade, daquilo que não me leva para os teus caminhos. Livra, Senhor, perdoa, Senhor, purifica os meus pecados, Senhor, e batiza-me com teu Espírito Santo. Pai amado, eu oro por cada pessoa que veio ao culto e pelos nossos irmãos e irmãs que estão online, por aqueles que trabalham no domingo ali no Catarina. Oh, Pai amado, derrama do teu poder e da tua unção sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Nós não estamos falando, minha mãe falou, o pastor falou. Nós estamos falando da fonte de água viva que nos dá vontade de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus. Estamos falando de vontade de Deus, de sede de Deus. Não estamos falando de obrigação humana. Estamos falando do fluir do Espírito Santo em nós. Aleluia, aleluia. Pai amado, estamos envoltos em espíritos de anticristo. Os jovens que vão à universidade encontrarão ali espírito de anticristo. Outros que se enredam em certas religiões, que negam a pessoa e obra de Jesus, estão envolvidos no espírito do anticristo. Nós oramos, Senhor, para que este povo que está aqui, está ouvindo esta palavra, que eles tenham discernimento de tudo que é espírito de anticristo, que eles permaneçam na verdade de Jesus, que leva a santidade, que leva amor ao próximo, e não sejam enredados nas mentiras anticristo, que leva a imoralidade e o ódio ao próximo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Senhor, aceita o nosso louvor. Quando nós estivermos louvando, enche o nosso coração de alegria, de liberdade, de fé. Oramos em nome de Jesus.